Parte 1. Começar já pelos 6 sinais iniciais de demência que muitas vezes passam despercebidos. Estar atento a eles pode fazer toda a diferença na detecção precoce e no tratamento eficaz, porque quanto mais cedo a gente começa com intervenções, mais chances de frear ou até reverter a doença, como vocês vão ver. Então, o primeiro sinal, alterações na visão. Você sabia que os olhos podem ser a janela para o cérebro? As alterações na visão podem ser um dos primeiros sinais de declínio cognitivo, incluindo a demência. Um estudo recente realizado com quase 9 mil pessoas saudáveis lá na Inglaterra trouxe descobertas surpreendentes. Durante vários anos de acompanhamento, mais de 500 participantes desenvolveram demência. E veja que interessante. No início do estudo, todos as quase 5 mil pessoas foram testadas. Fizeram um teste de sensibilidade visual. E o que eles viram? As pessoas que viriam a desenvolver demência tiveram mais dificuldade e demoraram mais para reconhecer padrões visuais, sugerindo uma alteração entre desempenho em tarefas visuais no risco futuro de declínio cognitivo. Você pode se perguntar, por que a visão está relacionada à demência? A doença do Alzheimer está associada ao acúmulo de placas tóxicas de beta-amiloide no cérebro e de tau também, que podem inicialmente afetar áreas responsáveis pelo processamento visual antes de impactar as regiões da memória. Preste atenção nos sinais visuais precoces, dificuldade em perceber contrastes, alterações na percepção de cores, movimentos oculares involuntários, pode ser nistagmo, que vai de um lado para o outro, reconhecimento facial prejudicado, aquela pessoa que sabia, que olhava de longe e reconhecia a pessoa e agora não reconhece. O que isso pode impactar no seu dia a dia? Desorientação em ambientes conhecidos, vai lá para supermercado e não, essa ala aqui, tá esquisito. Aumento de acidentes ou quedas, dificuldades ao dirigir, se perde, né? Alguém aqui já notou alguma mudança na visão? Ou conhece alguém que tenha apresentado esses sintomas? Compartilhe suas experiências. Não vale aquelas pessoas que estão precisando de óculos ou aumentar o grau de óculos ou que precisa fazer catarata. Isso não vale. Mas se você precisa operar a catarata ou conhece alguém que precise, opere logo, porque isso aumenta também o risco de demência. Quanto menos estímulos externos tivermos, maior o risco de problemas cognitivos. Qual o segundo sinal? Segundo sinal é dificuldade em encontrar palavras. Você já esteve em uma situação que a palavra está na ponta da língua, mas simplesmente não sai? Se isso acontece com frequência, você pode ser um sinal de alerta para problemas cognitivos, incluindo a demência. Por que isso acontece? As dificuldades frequentes em encontrar palavras podem indicar alterações nas áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e comunicação. Essas mudanças podem ser precoces em condições como a doença do Alzheimer, afetando a capacidade de processar e recuperar palavras durante a fala. O exemplo é o ator Bruce Willis, né? Que foi diagnosticado com afasia, que é um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação. Ele estava fazendo os vídeos com as pessoas estavam falando para ele no meio do vídeo, com ponto, né? E logo depois ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. Embora a afasia possa resultar em diferentes condições neurológicas, incluindo AVC, ela também pode ser um sintoma associado a declínio cognitivo. Preste atenção nos sinais: esquecimento de palavras comuns durante conversas, substituição das palavras por termos genéricos, aquela coisa em vez de um nome específico, dificuldade de seguir ou participar de diálogos complexos, repetir frases ou perguntas em um curto período de tempo. O que isso pode impactar no dia a dia da pessoa? Frustração ao se comunicar com familiares e amigos, mal entendidos em situações sociais ou profissionais,
isolamento social devido ao embaraço ou dificuldade de comunicação, diminuição da confiança ao falar em público ou em grupos. Você conhece alguém que tem enfrentado dificuldade frequente de encontrar palavras durante conversas? Como isso afetou o dia a dia, interação social? Compartilhe aí suas experiências. O terceiro sinal é a apatia ou anedonia. A perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas pode ser um sinal indicativo de alterações cerebrais iniciais associado ao declínio cognitivo e à demência. Apatia é quando a falta de motivação, energia ou vontade de realizar as tarefas. E a anedonia é a incapacidade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas. Esses sentimentos podem ser sinais precoces de alterações no cérebro, muitas vezes relacionadas à doença de Alzheimer e outras formas de demência. Claro que pode ser depressão? Pode, mas tem que ficar atento, né? Por que isso acontece? Alterações nas áreas do cérebro responsáveis pela emoção e motivação podem levar à apatia e anedonia. Essas regiões incluem o sistema límbico e os circuitos de recompensa, que podem ser afetados pelo acúmulo de proteínas anormais ou pela degeneração neuronal. Então preste atenção nos sinais: desinteresse por hobbies ou atividades favoritas. Eu tenho um caso interessante que o paciente tinha Parkinson. Assim, chegou lá no meu consultório, tinha Parkinson. Claro que Parkinson também afeta o cérebro, né? Eu vi que ele estava andando bem lento, petit pas. E eu falei assim: o que você tem além do Parkinson? Ele falou: não tenho Parkinson, doutor. Não tenho Parkinson. Eu falei: será? Vamos ver. Examinei ele, tinha roda denteada e tudo. Eu falei: olha, é bom você passar no neurologista, porque eu acho que você tem uma grande chance de estar com Parkinson. E ele volta e falou: doutor, faz 10 anos que eu tinha parado de tocar meu violão. E eu não sabia por quê. Veja só a ligação, hein? Então as pessoas também evitam interação social ou encontro com amigos e familiares, e falta de iniciativa para começar novas tarefas ou projetos, indiferença emocional ou pouca reação a eventos positivos ou negativos. E negligência com cuidados pessoais e higiene. Então o paciente para de escovar os dentes, para de tomar banho, para de se vestir bem, de pintar. O que isso pode impactar no dia a dia? Isolamento social, né? Que vai piorar a demência, diminuição da qualidade de vida e bem-estar emocional, impacto nas relações pessoais e dificuldade de manter rotinas saudáveis, como exercício, alimentação, lavar os dentes, né? E pode agravar sintomas de depressão e ansiedade. Você ou alguém que você conhece tem demonstrado perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas? Como que isso afetou o dia a dia em relação entre as pessoas? O quarto sinal é problemas de sono. Então, distúrbios de sono como insônia, sonolência excessiva, podem estar associados ao risco aumentado de demência. Você sabia que dormir pouco na meia-idade, veja só, hein? Presta atenção, pode aumentar o risco de demência? Pesquisas recentes mostram que a qualidade e duração do sono desempenham um papel essencial na saúde cerebral a longo prazo. Pesquisadores analisaram pessoas em seus 50, 60 anos que dormiam 6 horas ou menos por noite, e o resultado dessas pessoas tinham maior probabilidade de desenvolver demência mais tarde na vida. Por que isso acontece? Durante o sono profundo, né, o cérebro realiza uma limpeza essencial, eliminando toxinas, incluindo placas amiloides, que estão associadas ao risco de Alzheimer. Eu já fiz uma live sobre isso, sobre sono e sistema linfático. Se você não assistiu, assista depois, né? Quando o sono é insuficiente, essas toxinas podem se acumular, aumentando o risco de declínio cognitivo.
você pode achar normal reduzir o sono para atender compromissos, escrever mais um e-mail, mas isso pode cobrar um preço lá no futuro. Por isso, a falta de sono em fases críticas da vida pode ter impactos cumulativos no cérebro. Esse estudo reforça a importância de hábitos de sono saudáveis para preservar a saúde. Também a sonolência diurna, mesmo dormindo pouco, você pode não estar percebendo o impacto a longo prazo, né? Quantas horas de sono você costuma ter durante a noite? Você acha que a falta de sono pode estar afetando sua saúde física e mental? Cuide do seu sono, como você cuida da alimentação, das atividades físicas. Estabeleça uma rotina para dormir pelo menos 7 horas a 8 horas, né, por noite. E evite distrações antes de ir para a cama. Seu cérebro agradecerá no futuro. E também pesadelos frequentes, especialmente em pessoas de meia idade, idosos, pode ser um dos primeiros sinais de risco de demência. Tem um estudo que acabou de ser publicado na revista The Lancet. O que o estudo revelou? Pessoas da meia idade com pesadelos semanais têm 4 vezes mais chance de declínio cognitivo. Idosos com pesadelos frequentes têm o dobro do risco de desenvolver demência. Homens parecem ser mais afetados, com risco de até 5 vezes maior. Por que isso acontece? Pesadelos podem estar ligados a alterações cerebrais iniciais, como o acúmulo de proteínas tóxicas associadas à doença de Alzheimer e também a Parkinson. Então, o Parkinson também tem aquele... A pessoa fica muito agitada. Isso daí é um dos primeiros sinais de Parkinson. À noite, né? Então, acorda à noite, fica gritando à noite. A mulher percebe. Quinto sinal, problemas de força muscular. Fraqueza muscular, sem causa aparente, pode ser um sinal precoce de declínio cognitivo. Já controle motor e força muscular depende da saúde cerebral. Por que isso acontece? O cérebro é responsável por controlar todos os movimentos do nosso corpo. Alterações nas áreas cerebrais podem que alteram coordenação, atividade muscular, podem levar a problemas de força e coordenação. Estudos têm mostrado que a perda de massa muscular e a diminuição da força, especialmente a força de preensão manual, aperto de mão, né, pode estar associados ao declínio cognitivo e ao risco aumentado de demência. E isso pode ser um dos motivos pelos quais as mulheres têm o dobro de risco de demência se comparado com os homens. Lá no passado, achava que a diferença maior era porque as mulheres viviam muito mais do que os homens. Só que hoje os homens estão conseguindo chegar praticamente na mesma idade e mesmo assim as mulheres têm o dobro do risco de demência. Então, preste atenção nos sinais. Fraqueza muscular inexplicável, sentir os músculos mais fracos, sem uma razão aparente, como doenças ou falta de atividade física, dificuldade em realizar as tarefas cotidianas, problemas para levantar objetos que antes eram fáceis de manusear ou dificuldades de subir escadas, perda de equilíbrio e coordenação, sentir-se instável ao caminhar, tropeçar com mais frequência, redução na velocidade da caminhada, dos movimentos mais lentos ou menos precisos ao executar atividades. Também fadiga excessiva, cansaço incomum após os esforços pequenos ou moderados. O que isso pode impactar no dia a dia? Atividades domésticas comprometidas, independência reduzida, vai precisar de alguém, né, para ir até o supermercado, carregar as compras, risco aumentado de quedas e fraturas, aumenta o isolamento social, impacto emocional, né, sentimentos de frustração, baixa autoestima, ou depressão devido à perda da autonomia. Você ou alguém próximo notou uma fraqueza muscular inesperada ou dificuldade com movimentos que antes eram simples? Como isso vem afetando seu bem-estar? Compartilhe aí suas experiências. E sexto sinal inicial de demência, alterações nos órgãos dos sentidos. Além da visão, que eu já falei no começo, as alterações na audição, no olfato ou no paladar podem ser sinais precoces de problemas neurológicos.
incluindo demência e outras doenças neurodegenerativas. Por que isso acontece? Os órgãos dos sentidos estão diretamente conectados com o cérebro e mudanças em sua função podem indicar alterações nas vias neurais. Perda de audição. Estudos mostram que a perda auditiva está associada a um risco aumentado de desenvolver demência. Olha, a perda da audição é a principal causa evitável de demência, tá? Então, se você está perdendo a audição, vá lá no otorrino e vê se precisa de um aparelho de surdez, né? Uma possível explicação é que a diminuição dos estímulos auditivos pode levar a alterações estruturais e funcionais no cérebro, acelerando o declínio cognitivo. Além disso, a perda auditiva pode levar ao isolamento social, que também é um fator de risco para demência. Já a anosmia, né, perda de olfato, é um sintoma precoce comum em doenças como mal de Parkinson, Alzheimer. Tem um vídeo bem interessante lá de um repórter da Record, que ele tem Parkinson, acho que é André o nome dele, e ele não conseguia nunca sentiu o cheiro dos filhos. Ele tinha 40 anos na época, e ele começou com Parkinson. E ele fez um tratamento lá experimental nos Estados Unidos, e ele conseguiu sentir o cheiro pela primeira vez do cabelo dos filhos. Então, a perda do olfato pode ocorrer anos antes dos sintomas motores ou cognitivos, indicando alterações neurológicas iniciais. Claro, Covid pode causar anosmia, pode dar aquela anosmia a longo prazo. Eu tenho paciente com isso. Mas preste atenção nos sinais. Também a audição, né, dificuldade em entender conversa, especialmente em ambientes barulhentos, aumento do volume da televisão ou do som, né? Necessidade frequente de pedir para as pessoas repetirem o que disseram, sensação de ouvido tapado ou zumbido constante, tinnitus, também tem a ver com perda auditiva. Já no olfato, paladar, diminuição e perda da capacidade de cheirar. Nossa, eu não estou sentindo esse cheiro, esse perfume. Tem certeza que você colocou perfume? Alterações na percepção dos sabores. Falta de interesse por comidas favoritas devido à mudança no paladar. Incapacidade de detectar odores como fumaça, alimentos estragados. Isso pode impactar na segurança pessoal, na nutrição e na saúde, na comunicação e relacionamentos. Então, levando a isolamento, sentimentos de solidão. E na qualidade de vida como um todo, né? Em que a pessoa, assim, as nossas atividades diárias, então cozinhar, você precisa ter um bom paladar, precisa ter um bom olfato, né? Você também, para ouvir música, você precisa ouvir. Você ou alguém que você conhece tem notado mudanças na audição, olfato, paladar, sem causa aparente? Como isso vem afetando seu dia a dia? Compartilhe suas experiências. Então, esses são os 6 sinais iniciais que muitas vezes passam despercebidos. Estar atento a eles é essencial para buscar ajuda médica e intervir precocemente, entendendo a diferença. Então, porque assim, a pessoa pensa que é Covid e fica para lá, mas assim, faz 2 anos, 3 anos que a pessoa tem Covid e ainda está assim. Você tem que prestar atenção, você tem que prestar atenção na sua audição, na sua visão e em todo o resto, né? Na sua força muscular. E agora, eu estava falando de Alzheimer, demência. O que é demência e o que é Alzheimer? Você sabia que a demência é um termo abrangente em inglês, aquele umbrella, guarda-chuva, que engloba várias condições que afetam o cérebro, incluindo a doença de Alzheimer. Então, a demência não é uma doença específica, mas um termo geral que descreve um conjunto de sintomas relacionados ao declínio das funções cognitivas como memória, raciocínio, capacidade de comunicação. Essas alterações são graves o suficiente para interferir na vida diária de uma pessoa. Quais são os principais tipos de demência? Primeiro, disparado, doença de Alzheimer, representa cerca de 60%, eu acho que é mais para 80% dos casos de demência.
é caracterizado pelo declínio gradual da memória e de outras funções cognitivas. Também temos a demência vascular, que é segundo lugar, que corresponde a aproximadamente 10% dos casos, resulta em danos nos vasos sanguíneos que fornecem o sangue para o cérebro, frequentemente após um derrame. Também temos a demência por corpos de Levy, corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos. Então, são depósitos anormais de proteínas chamados corpos de Levy nas células cerebrais. Também tem a demência frontotemporal, né, do Bruce Willis, que envolve alterações dos lobos frontal e temporal, que representam cerca de 5% dos casos. Nesse caso, a pessoa começa a falar muita besteira, começa a falar coisa sexual. Eu tenho uma paciente que ela, japonesa, sempre muito, muito calada, e ela começou a falar no meio da consulta coisa sexual. Eu falei, ué, isso daqui tá esquisito. Chamei o marido. E realmente ela tinha uma demência frontotemporal. E também tem a demência mista, né? Que é a combinação de 2 ou mais tipos de demência, geralmente Alzheimer e demência vascular. Por isso que quando a pessoa teve um derrame, e daí, abriu o quadro de demência. Logo depois, 1 mês, 2 meses depois. Por que isso? Já estava naquele limite, né? Ele já tinha placa amiloide. E daí teve o derrame, abriu uma demência mista. Então vamos falar do Alzheimer, né? Que é a principal causa. Vamos voltar no tempo, né? Você sabia que... Olha, que foi descoberto a doença do Alzheimer lá na Alemanha. O doutor, em 1901, eu acho. Então, o doutor Alois Alzheimer, que era um psiquiatra e neurocientista dedicado, atendeu uma paciente chamada Auguste Deter, que ela tinha 51 anos de idade. O marido levou lá para a clínica psiquiátrica porque ela estava apresentando comportamentos estranhos. Perda de memória severa, desorientação, alucinações, dificuldade de se expressar. Ela repetia frases, esquecia informações básicas, demonstrava uma profunda confusão. Intrigado, né, o Dr. Alzheimer começou a se dedicar muito ao caso da Auguste. Então, ele escreveu todos os sintomas, conversas, comportamentos. 5 anos depois, a Auguste morreu, né, em 1906. E ele fez o quê? Ele fez uma autópsia no cérebro, uma necrópsia, né, no cérebro. E ele encontra algo que ninguém tinha visto. Umas placas amiloides. Ele olha no microscópio e vê aquele emaranhado fibrilar, emaranhados neurofibrilares espalhados por todo o tecido cerebral. Essas anomalias nunca tinham sido descritas antes. Então, em 1906, o Dr. Alzheimer apresenta suas descobertas em uma conferência de psiquiatria na Alemanha. E sua pesquisa lança as bases para o entendimento de uma nova doença, que mais tarde receberia o seu nome, né? Doença de Alzheimer. E você sabia que Auguste, na verdade, às vezes nem tinha Alzheimer. Veja só que coisa, né? Parece que ela tinha uma doença mais acelerada que Alzheimer. Mas essa descoberta foi revolucionária, que abriu o caminho para mais de um século de pesquisas. Hoje, graças aos seus esforços e de muitos outros, né, temos um entendimento muito maior sobre como prevenir, diagnosticar, tratar essa doença. E só para você ter uma ideia, o Alzheimer morreu logo depois dele falar lá na conferência de psiquiatria, com 50 e poucos anos, de pneumonia, porque naquela época não tinha antibiótico. Quais são os estágios clínicos do Alzheimer? Então, agora que você já sabe a diferença entre demência e Alzheimer, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso.
Primeiro, então, vamos falar dos sintomas clássicos de demência. Que assim, que aqueles eram sinais iniciais. Então, a doença de Alzheimer progride de forma lenta e gradual, geralmente ao longo de vários anos, de décadas. Ela é dividida em 4 estágios principais. O estágio pré-clínico, que as alterações cerebrais iniciais ocorrem sem sintomas evidentes. Esse estágio pode durar anos ou até décadas antes dos sintomas aparecerem. Segunda fase é o estágio leve, que é o inicial, que surgem os primeiros sintomas como pequenos lapsos de memória e mudanças sutis nos comportamentos. Terceiro, um Alzheimer moderado, que são os sintomas tornam-se mais evidentes, começam a interferir na atividade do dia a dia. A maior dificuldade com a memória, confusão, necessidade de assistência. E já no estágio 4 é o estágio mais grave, avançado, né? A pessoa perde a capacidade de responder ao ambiente, comunicar-se e, eventualmente, controlar movimentos. Então, nesse caso, ele requer cuidados extensivos, né? Então, falei antes dos sintomas iniciais, mas quais aqueles que podemos ver no dia a dia? Perda de memória, que afeta a vida cotidiana, né? Esquecer informações recém-aprendidas, porque assim, a pessoa se lembra lá do passado. É um dos sinais mais comuns. Esquecer datas ou eventos importantes, pedir as mesmas informações repetidamente. Ué, você não falou isso para mim. Falei. Não falou. Dependência crescente de lembretes ou dos membros da família para lembrar de coisas que antes ela conseguia lembrar sozinha. Por exemplo, sua mãe tem dificuldade em lembrar o que comeu no café da manhã. Seu pai, que sempre foi pontual no pagamento de contas, começa a esquecer vencimentos, tendo juros e multas, né? O segundo sintoma, mais moderado, né? Dificuldade em planejar ou resolver problemas, dificuldade em seguir um plano ou trabalhar com números, problemas em seguir receitas conhecidas, dificuldade em acompanhar contas mensais, perda de concentração, então leva mais tempo para fazer as coisas. Alguém que sempre cozinhou tem dificuldade para seguir a receita que fazia de cabeça. Erros frequentes ao calcular o troco, ou gerenciar as finanças. Esse daí é um problema, então. Dificuldades, a terceiro sintoma, então, dificuldade em executar tarefas familiares em casa ou no trabalho, ou de lazer, dificuldade em completar as tarefas habituais, esquecer como chegar a um local conhecido, dificuldade em lembrar as regras do jogo favorito. Então era xadrez, mas o que é isso? O cavalo não pula desse jeito. Aquele motorista experiente que se perde no caminho para o supermercado, que frequenta há anos. Uma pessoa que adorava jogar cartas, esquece as regras do jogo. Observe se a frustração ou desistência das atividades que antes eram prazerosas e executadas com facilidade. Quarto, muito interessante, muito importante, desorientação no tempo e no espaço. Então, perder a noção de datas, estações, passagem do tempo, dificuldade em entender algo de imediato, né? Esquecer onde está, como chegou ali. A pessoa pode confundir manhã com noite, vestir-se inadequadamente para o clima. Tá frio lá fora, tá? Como que só de blusinha? Sair de casa e não lembrar o caminho de volta. Preste atenção se a pessoa faz perguntas repetitivas sobre o dia ou a hora, ou se aparece perdida em ambientes familiares, né? Eu tenho um casal que sempre vinha separado lá no meu consultório. Sempre vinha o homem e depois vinha a mulher. E a mulher tranquila, eu falava sobre hipertensão com ela e ela parecia que estava entendendo tudo. De repente os dois vieram juntos no meu consultório. Daí ela foi atendida primeiro,
Ela não falou nada. Minha pressão tá boa, doutor. Tá tudo ótimo. De repente, chamei ele. De repente, comecei a consulta dele. Ele falou, doutor, eu tenho que interromper aqui a consulta. Ela tá com uma perda de memória absurda, doutor. Ela tá com dificuldade para tudo. Ela tá péssima. Mas assim, aparentemente não tava assim ruim. Eu falei, quem que é o presidente do Brasil? Ela começou, o quadro. É bonito o teu quadro, não tinha visto não o teu quadro. Eu falei, quem que é o presidente do Brasil? Não sabia. Eu falei, que mês que a gente tá? Não sabia. Começou a falar sobre outra coisa. Meu marido. Não, que mês que a gente tá? Então, fazer perguntas específicas ajuda. Então, outro sintoma, dificuldade de compreender imagens visuais ou relações espaciais. Então, problemas de visão que dificultam a leitura, dificuldade de julgar distâncias, de perceber contrastes ou cores, que nem eu falei, problemas de percepção de profundidade, esbarrar em objetos ou tropeçar com frequência, dificuldade em subir e descer escadas, derramar líquidos ao se servir. Tudo isso pode ser um problema, que nem eu falei, tem a ver com os sentidos, tem a ver com força muscular. Sexto, problemas com palavras ao falar ou escrever. Então, dificuldade de seguir ou participar de uma conversa, parar no meio de uma conversa sem saber como continuar, repetir o que está sendo dito, lutar para encontrar as palavras certas ou usar nomes incorretos de objetos, dificuldade em nomear objetos comuns como mesa, cadeira, lápis. Já falei da afasia, né? 7. Colocar objetos em lugares errados e perder a capacidade de reconstruir os seus passos, né? Colocar coisas em lugares inusitados. Teve uma japonesa que era minha paciente que ela falou assim, doutor, eu não sabia onde estava meu celular, de repente encontrei meu celular lá na geladeira. Acredita? Esquisito, né? Então, assim, perder objetos e não conseguir encontrá-los. Às vezes acusar os outros de roubo. Então, guardar as chaves da geladeira lá no banheiro. Né? Guardar as chaves na geladeira, no banheiro. Em lugares esquisitos, né? Então, colocar a carteira num lugar que nunca tinha colocado. Lá em cima, lá numa mala, lá em cima. O outro sintoma é diminuição ou falta de julgamento, né? Alterações no julgamento, na tomada de decisões, negligenciar a higiene pessoal, aquela finança que normalmente era sempre correta, começou a fazer bets, começou a fazer coisas imprudentes, doar grandes somas de dinheiro para conhecidos ou cair em golpes. Tem uma outra paciente que a irmã morava nos Estados Unidos e ela sempre ia lá para os Estados Unidos. E o marido me fala assim, doutor, você acredita que o marido da irmã dela é um picareta? Ele chegou lá e falou assim, olha, o que você acha de você comprar um carro novo para mim? E ela, não, vamos lá, porque assim, meu carro tá velho. Eu quero, vamos comprar um... Foi na Mercedes. De repente o cara chega lá, uma conta de $45 mil para ele pagar. Falou assim, espera um pouquinho, o que houve? Não, ele pediu, porque ele sempre me leva para as coisas. Então caiu em golpe, né? Vestir roupas inadequadas para o clima ou situação social. E outra coisa importante são mudanças de humor e personalidade. Então, tornar-se desconfiado, deprimido, medroso, ansioso demais, irritada. Então, briga no trabalho, briga com os amigos, desconforto fora da zona de conforto, causando extrema agitação,
Uma pessoa que era calma e gentil torna-se agressiva, impaciente, sem um motivo claro. Aquele medo injustificável de situações ou lugares familiares. Preste atenção em mudanças abruptas de humor ou comportamento que não se encaixam na personalidade anterior da pessoa. Tá, então, qual que é a diferença entre início precoce e início tardio da doença de Alzheimer? Quando que é início precoce? Antes dos 65 anos. Afeta 5% dos pacientes com Alzheimer. Então, os sintomas podem aparecer com pessoas com 40 ou 50 anos. Geralmente é uma predisposição genética e pode progredir mais rapidamente. O início tardio é após os 65 anos, que é a forma mais comum da doença. O risco aumenta com a idade, os sintomas progridem gradualmente, né? Agora que entendemos tudo, né, sobre os estágios da doença, como pode se manifestar nos nossos entes queridos, vamos explorar a conexão surpreendente que pode influenciar diretamente nossa saúde cerebral, a relação entre o intestino e o cérebro. Então, você já deve ter ouvido falar de conexão entre o intestino e o cérebro, que é um assunto que está em alta, né? Fascinante. Imagine só, nosso trato gastrointestinal vive trilhões de micro-organismos, bactérias, outros micróbios, que juntos formam a chamada microbiota intestinal. Sabia que o intestino e o cérebro se comunicam constantemente? É o que chamamos de eixo intestino-cérebro. Essa comunicação é bidirecional. Então significa que o que acontece no nosso intestino pode influenciar no nosso cérebro e o que acontece no nosso cérebro também influencia o nosso intestino. Esses micróbios e tal não estão lá por acaso, eles desempenham um papel crucial na digestão, na produção de nutrientes, no suporte ao sistema imunológico e, mais interessante ainda, alterações no equilíbrio do microbioma podem contribuir para doenças neurológicas, incluindo o Alzheimer. A inflamação crônica lá no cérebro é um fator que pode contribuir para o desenvolvimento do Alzheimer. As células imunológicas do cérebro, chamado micróglia, podem ficar superativadas em respostas a sinais inflamatórios, levando a danos dos neurônios. Aí que entra o microbioma intestinal, que algumas bactérias benéficas produzem compostos anti-inflamatórios, como os ácidos graxos de cadeia curta, resultantes da fermentação de fibras alimentares. Então, fibras, chia, isso daí faz esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, essas substâncias têm propriedades anti-inflamatórias e podem melhorar a função cerebral. E olha que interessante, dietas ricas em fibras, então os estudos mostram que uma dieta rica em fibra aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta e reduz a inflamação do cérebro e melhora a função cognitiva. Isso daí em camundongos, idosos, essa dieta reverteu a inflamação e restaurou a função normal da micróglia, que são as células de defesa, né, que nem eu expliquei. Como que o microbioma afeta o Alzheimer? Além disso, algumas bactérias intestinais produzem compostos tóxicos, semelhantes à beta-amiloide, que estimulam a formação de placas no cérebro, uma característica do Alzheimer. À medida que envelhecemos, a barreira intestinal pode ficar mais permeável, leaky gut, permitindo que bactérias e toxinas entrem na corrente sanguínea e alcancem o cérebro, aumentando a inflamação sistêmica. O que podemos fazer para melhorar a saúde do microbioma? Então, dieta, né? A dieta equilibrada, alimentos ricos em fibras, incluir mais frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas. As fibras, que nem eu falei, aumentam as bactérias boas no intestino. Ou comer alimentos fermentados, iogurte, kefir, chucrute, kombucha, todos ricos em probióticos, né? Evitar alimentos processados, ultraprocessados, reduzir açúcar, gorduras saturadas. Os ultraprocessados têm um monte de coisa que pode prejudicar o equilíbrio do microbioma. E fazer exercícios físicos. Também
beneficiam o microbioma intestinal. E também o estresse. O estresse crônico pode alterar todo o microbioma. Então, práticas como meditação, yoga, podem ser muito benéficas lá para as suas bactérias. Então, se você está pensando como influenciar tanto na saúde do seu corpo quanto do seu cérebro, então consuma mais probióticos, alimentos fermentados, consuma mais frutas e verduras. Então, viram como é importante cuidar do nosso intestino? Agora vamos descobrir como prevenir a demência com dicas práticas e conhecer as novidades nos tratamentos, incluindo os avanços do Dr. Dean Ornish, lá dos Estados Unidos, né? Então, o que você pode fazer no seu dia a dia para proteger o seu cérebro? Sabia que faz bem para o nosso coração, faz bem para o cérebro e vice-versa? Então, os fatores de risco comuns de infarto, então diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, tabagismo, inatividade física, tudo isso prejudica o seu cérebro. Cerca de 30%, até 60%, até 50% dos casos de Alzheimer são potencialmente evitáveis com mudanças no estilo de vida. Então, tem 9 passos para afastar a demência. Primeiro, mantenha-se fisicamente ativo, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Pode ser dança, caminhada, natação, o que você gostar. Então, atividade física aumenta um fator neurotrófico chamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, assim, que aumenta, que faz crescer células neurais. Então, interessante para você. Segundo, adote a dieta saudável, né? Que eu falei, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, limite o açúcar e gorduras saturadas. Pare de fumar, tabagismo danifica os vasos sanguíneos, incluindo os vasos do seu cérebro e aumenta o risco de aneurisma, de infarto, de tudo, derrame. Mantenha um peso saudável, a obesidade está associada a inflamações que afetam o cérebro. Uma coisa importante, permaneça socialmente ativo, conecte-se com os amigos, participe de grupos, mantenha relações sociais. Também mantenha-se mentalmente ativo, né? Aprenda algo novo, leia, faça quebra-cabeças, aprenda a tocar violão ou piano, aprenda uma língua nova. Mesmo, eu tenho 65 anos, aprenda. Se você não sabe falar inglês, fala inglês. Se você sabe falar inglês, começa a falar francês. Tenha um sono de qualidade, né? Durma pelo menos 7 horas. Ou, às vezes, a pessoa precisa de 8 horas por noite. Mas também não exagere no sono, né? Porque também aumenta o risco de demência. Exagerar muito pouco ou demais aumenta o risco de demência. Limite o consumo de álcool. Se beber, faça com moderação. Melhor cortar totalmente, porque o álcool lesa os neurônios. E outra coisa importante, proteja a sua cabeça. Use capacete em atividades de risco. Previna quedas em casa. Evite boxe. Que nem o Maguila aí morreu, né? Há pouco tempo aí o Maguila. Por quê? Ele estava com demência, né? De tanto receber soco na cabeça. Quais são as novidades no tratamento? E o estudo recente lá do Dean Ornish. Quem que é o Dean Ornish? É um professor de medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ele é conhecido por seus estudos pioneiros que mostram como mudanças intensivas no estilo de vida podem reverter doenças cardíacas sem o uso de medicamentos ou cirurgia. É difícil, viu? Então, se um programa intensivo de mudanças do estilo de vida poderia retardar a progressão do declínio cognitivo em pessoas com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer em estágio inicial. O programa incluía a dieta, né, alimentação baseada em vegetais, é uma dieta basicamente vegana,
rica em nutrientes e baixa em gorduras saturadas. Veja só, era vegana, mas era uma dieta saudável, viu? Eu estava lendo agora, há pouco saiu uma pesquisa que os vegetarianos consomem mais ultraprocessados. Isso daí não dá certo, tá? Ultraprocessado não conta, tá? Tem que ser comida de verdade. Eles também faziam exercício físico, 30 minutos de atividade aeróbica diária, principalmente caminhadas, e também treinamento de força pelo menos 3 vezes por semana. Então incluía os dois, viu? Eles fizeram uma prática de redução de estresse, meditação, yoga, alongamentos e exercícios de relaxamento por pelo menos 1 hora diariamente, que ajudava a melhorar a concentração e promover o relaxamento, né? Interação social, eles participavam em grupos de apoio 3 vezes por semana para discutir questões emocionais e de saúde mental. E eles usavam suplementação, uso de vitaminas e suplementos, incluindo ômega 3, multivitamínicos, cogumelos Lion's Mane e probióticos para cognição. Eu vou falar tudo isso daí, as melhores vitaminas, daqui a pouco, tá? E os resultados foram incríveis, né? Após 20 semanas, os participantes que seguiram o programa do Dean Ornish mostravam melhorias significativas em 3 dos 4 testes cognitivos padrão, né? Então, em contraste, aquele grupo controle que manteve seus hábitos normais apresentou piora em todos os testes. Além disso, os marcadores sanguíneos de proteínas beta-amiloide associados ao Alzheimer mostraram mudanças positivas, reduziram, semelhantes às observadas com aquelas que tomavam os novos medicamentos para Alzheimer, como o lecanemab. O lecanemab, veja só, é injetável, custa quase $100 mil por ano e tem um efeito colateral gravíssimo, que pode dar edema cerebral. Veja assim, além de ser e morte, né? Eu acho que 5% que eu tinha lido aí, 5% dos casos do lecanemab pode dar edema cerebral levando à morte. Então, um remédio caríssimo. Então, nesse estudo, demonstra que mudanças intensivas no estilo de vida podem melhorar a função e a cognição, né, de pacientes com Alzheimer. Isso sem gastar $100 mil por ano e sem ter risco de edema cerebral, né? O programa foi projetado para ser acessível e permitindo que qualquer pessoa possa segui-lo, não apenas aqueles com recursos para tratamentos caros. Esses resultados sugerem que intervenções do estilo de vida podem ser uma ferramenta poderosa para prevenir o avanço da demência e possivelmente reverter alguns sintomas. Agora que sabemos o que fazer para prevenir a demência e vimos como as mudanças do estilo de vida podem ser poderosas, vamos descobrir quais são os superalimentos que podem turbinar ainda mais nosso cérebro e as vitaminas, né? 8º lugar, eu já falei algumas vezes sobre germe de trigo. Eu vou reforçar aqui. Germe de trigo é rico em colina, especialmente para a memória. Tem espermidina, que promove a limpeza das células cerebrais. Tem um estudo na Alemanha que eles deram que tinham 2 asilos. Num asilo, eles fizeram um mini mental test. Então, eles foram ver aonde que estava a memória da pessoa. Fizeram um mini mental test. E num dos asilos, eles deram pãozinho com germe de trigo. Todo dia tinha que comer um pãozinho de germe de trigo. E no outro asilo, eles deram um pãozinho de farelo de trigo. O que eles viram? Esse grupo que comeu germe de trigo melhorou 2 pontos o mini mental test. E nesse grupo que comeu pãozinho com farelo de trigo não melhorou nada, piorou o mini mental test, como era de se esperar, né? Que demência vai piorando com o tempo, né? Então, se você não quer fazer, não tem jeito de eu fazer meu pãozinho, compre germe de trigo,
Não é farelo, é germe de trigo, tá? E coloca na tua aveia 2 colheres de sopa. Não é ruim, viu? Eu tô colocando. Faz tempo, desde quando eu li esse estudo aí, eu tô colocando. É tranquilo, viu? Então, eu tenho alguns pacientes, eu tenho uma secretária que falou assim para mim: nossa, doutor, minha mãe tá péssima. Nossa, a memória dela não sabe mais quem que são os netos, quem que são os filhos. Tá ruim. E eu tinha lido esse estudo, eu falei assim: olha, tenta colocar um pãozinho com germe de trigo, ou bota na aveia, bota no feijão, bota em algum lugar, 2 colheres de sopa de germe de trigo. Um mês depois, encontrei com ela segunda-feira e ela falou: doutor, até chorei ontem. Quando eu fui lá na casa, eu falei: nossa, tá tão ruim assim? Eu falei: não, doutor. Ela falou assim: nossa, Janaína, você veio me ver? Ué, mãe, como que você sabe? Você sabe meu nome? Ué, fui eu que te dei o nome. Claro que sei. E ela tava com uma demência mais avançada. Então vale a pena colocar. Não vai fazer mal. E é barato, viu? É barato. Um pacote custa R$18. Um pacote de 500 gramas, que dá para um mês. 7º lugar, abacate. Abacate tem gorduras monoinsaturadas que protege as células nervosas. É rico em potássio. Ajuda a regular a pressão arterial. Disseram que o abacate tá muito caro, mas abacate vale a pena, viu? Vale a pena. 6º lugar, as nozes. Assim, as nozes são ricas em ômega 3, antioxidantes, que são escudo contra o envelhecimento cerebral, né? Não, noz está muito cara. Tem alternativa que é o amendoim, né? Eu não como amendoim. Apesar de eu adorar amendoim, tá? Por causa das aflatoxinas do amendoim. Não dá para dar garantia que o amendoim não tem aflatoxina. E a aflatoxina aumenta o risco de câncer de fígado. Então, se for um amendoim assim, de excelente procedência, daí pode colocar no lugar das nozes, tá? 5º lugar, brócolis, né? Brócolis tem vitamina K, sulforafano, que limpam as toxinas do cérebro, protegem os neurônios. 4º lugar, peixes gordurosos, né? O ômega 3 ajuda na saúde cerebral, né? Ajuda na formação de membranas neuronais, reduz inflamação. Tem um estudo recente que viram que níveis elevados de ômega 3 no sangue estão associados ao menor risco de demência e Alzheimer. Então eles fizeram um pool de 260 mil pessoas e viram que o ômega 3, então peixes gordurosos, então sardinha, então o peixe está muito contaminado, né? Acabou de sair uma pesquisa aí do atum. O atum está cheio de mercúrio, atum enlatado. Então atum, que é um peixe que tem ômega 3, né? Melhor diminuir. Então, assim, quanto maior o peixe, maior o risco de ter intoxicado com mercúrio, tá? Então, peixe pequeno, sardinha. Ou nozes, linhaça, chia, tudo isso tem ômega 3, né? 3º lugar, azeite de oliva. Eu sei que tá caro, mas o azeite de oliva tem gorduras monoinsaturadas, antioxidantes que previne o envelhecimento cerebral. Mas não precisa exagerar, não, porque assim, azeite de oliva é calórico. Coloca na tua salada um pouquinho lá de ômega 3. Coloca também na salada frutas vermelhas, né? Que tem antocianinas, que protegem o cérebro contra o envelhecimento. Tem uma dieta chamada dieta Mind, que é a melhor dieta para demência, para prevenir a demência, que assim, a base é frutas vermelhas, né? Então, amora, morango, blueberry. Estudos comprovam, então, o benefício na resposta verbal e da memória. E uma coisa,
E outro alimento, chocolate amargo. Então, compre aquele chocolate rico em cacau, 100% cacau. Tem marca lá da Dr. Oetker, que você consegue misturar. Mistura lá na... Já que eu falei da aveia, do germe de trigo e aveia, bote lá uma colher de sopa de cacau, 100% cacau. Tem da Nestlé também. O cacau aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e também ajuda a fala. Então, aquele velhinho que está esquecendo, fica na ponta da língua e não sai. Se você colocar cacau, vai sair. Tá? Pelo menos cacau 70%, né? Cacau, eu vou comer meu chocolate, meu lacta. Esse daí não vale, tá? Tem muito açúcar. Quais são as vitaminas que são essenciais para a memória? Vitamina B12, que é importante para a saúde dos nervos e neurônios. Vitamina B1, né, que também é importante, né? Que eu falei lá um vídeo sobre nervo e beriberi e tal, vitamina B1. Se não assistiu, assista. Cogumelos lá também, né? Então assim, que promove o crescimento de novas células cerebrais. Então você pode colocar também cogumelo. Não quero comer. Se você colocar um shiitake, o shiitake também é rico em lítio, sabia? É rico em lítio, então ajuda a ter um humor. Então pode preparar um shiitake. Eu sei que é caro também, mas assim, vale a pena. Imagine, alimentação é mais barata do que você tomar um remédio aí, que custa milhares de dólares aí. Imagina, $100 mil. Transforme aí R$600 mil por mês, por ano. Que é o melhor remédio que tem para Alzheimer. Porque os outros remédios só seguram a doença. Esse daí pode regredir um pouquinho a doença. Mas é muito pouco, viu? O Dr. Ornish mostrou que a dieta dele, exercício, redução do estresse, é melhor do que a do... Passou o remédio novo para Alzheimer. Então... Outro multivitamínico Centrum Silver, né? Então, tem estudo da Universidade de Harvard, que mostrou... Na verdade, eles estavam querendo fazer um estudo de cacau versus placebo, para ver se o cacau tinha efeito na memória, né? E o que surpreendeu foi o seguinte, que um dos braços era com Centrum Silver. E o Centrum Silver, aqui no Brasil tem Centrum 50+. Não, eles não estão patrocinando o vídeo, pode ficar tranquilo. O estudo é de Harvard, tem 2 estudos, são Cosmos. Pode jogar aí Cosmos na internet. Você vai ver que tem o Cosmos 1, Cosmos 2, que tem esse multivitamínico. E o multivitamínico foi com o Centrum Silver. Não sei se os outros também funcionam, tá? Porque normalmente a gente fala, você está tomando vitamina? Precisa, vitamina pode aumentar teu risco. Que tem vários estudos mostrando que a vitamina não melhora, não reduz a imortalidade, não reduz em nada, mas assim, esse foi o grande impacto do estudo Cosmos, que mostrou que para idoso, sim, um multivitamínico pode prevenir a perda cognitiva. Tá? Quais são as bebidas que potencializam o seu cérebro? A água, né? Hidratação é essencial, eu bato sempre nos vídeos. Chá de alecrim, que é um estimulante natural de memória. Café, que também é rico em antioxidantes e aumenta, né? Cafeína aumenta um pouquinho a cognição, você vai funcionar mais rápido. Chá verde ou matcha, que melhora o foco e memória, tem L-teanina, né? E chá de cúrcuma também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Bem, acho que falei tudo que tinha que falar. Lembre-se, as nossas escolhas de hoje moldam o nosso amanhã. Ao cuidar do nosso cérebro agora, estamos investindo em uma vida mais saudável e plena no futuro. Agora vamos abrir para as perguntas e respostas. Se tem alguma atividade cognitiva que pode ajudar os idosos a Bem, melhorar a memória? atividade cognitiva? Então, se qualquer coisa, tem estudo ali que mostrando de tocar piano ajuda.
Então, coisas novas, tem que ser coisa diferente. O cérebro não pode estar adaptado àquilo. Ah, você lê. Se você não gosta de ler, você começa a ler, isso daí tá valendo, tá? Se você não gosta, se você nunca jogou xadrez e começou a jogar xadrez, isso daí também tá valendo. Você tem que fazer um esforço do teu cérebro para ajudar. Pode também usar cacau 100% em pó? Sim, cacau 100% em pó é interessante. Cacau 100% em pó, que nem eu falei aí. Cacau vale a pena. Vale a pena colocar uma colher de sopa por dia. Não vai ser muito calórico e vai ajudar bastante aí. Se o lúpus tem alguma relação com a demência? Qualquer inflamação, né? Então, assim, ontem eu tava lendo sobre isso, né? Qualquer coisa que altere teu corpo. Então, qualquer coisa, assim. Tem uma paciente que ela teve dengue. E ela, depois da dengue, ela começou com esquecimento, começou a repetir coisa. Foi muito pontual ali. E agora, as filhas falaram que ela já está fazendo as necessidades na calça e tal. Então, assim, veja só, uma demência avançou rapidamente. Então, não é só qualquer alteração física, qualquer coisa aumenta o risco de demência. Veja só, qualquer coisa mesmo. Tem um livro bem interessante chamado um dos melhores livros que eu já li, que é o Spark, que é um livro sobre exercício físico e memória. Já falei algumas vezes aí que ele fala sobre BDNF e tal. E ele fala o seguinte, que ele falava para a mãe dele, era uma pessoa hiperativa. Era uma velhinha que não tinha carro, ia pro supermercado a pé, ia para tudo a pé, fazia tudo a pé. E ela tropeçou em casa, com 90 anos, fraturou o fêmur. E ele é geriatra, o autor. E ele percebeu que logo depois da fratura do fêmur, ela se recuperou bem. Logo depois da fratura, ela operou o fêmur e tudo, ela já saiu com déficit cognitivo. Ele já percebeu isso. Um ano depois, ela cai de novo e fratura o outro fêmur. E ela ficou demente, totalmente demente. Isso que ele falou assim, nossa, se eu soubesse a importância do exercício de musculação, de fortalecer os ossos, eu teria forçado minha mãe a fazer musculação. Não só caminhada, ela era uma pessoa ativa, ia andar de bicicleta, mas esqueceu de fazer musculação. Tem outra pergunta aí? Onde podemos comprar o germe de trigo? Olha, o germe de trigo eu compro da... tem várias lojas de produtos naturais aí, tá? Mas o da Jasmine é melhor, viu? A Jasmine não tá me patrocinando. Ninguém me patrocina aqui no canal, tá? Eu nem... Tá? Então pode ficar tranquilo. Mas eu compro da Jasmine. É bem gostoso, viu? Tem uma mensagem aqui, não é uma pergunta, mas é um superchat do Reinaldo. Acho que vale a pena. Fala. Obrigado, doutor. Seus vídeos são uma bênção. Cada um deles nos ensina os cuidados mais variados e nos ajudam de um jeito que você não faz ideia. Deus te abençoe e que você continue sendo esse instrumento nas mãos dele. Obrigado, viu? Obrigado. Mensagens de apoio aqui, muitas mensagens agradecendo pelos ensinamentos. E eu acho que a gente tem que falar de tudo. Eu acho que demência é uma coisa interessante aí. Eu gosto bastante. Não sei se vocês sabem, minha mãe é neurologista. E minha mãe vai para todos os congressos aí, me manda todos os slides. Teve o Brain esse ano. Ela tem 50 anos formada, então... Ela foi pro Brain e me mandou todos os slides. Olha que interessante, olha. Mas eu acho que é isso, né? Muitos agradecimentos, né? Elogios, tanto a live quanto os vídeos. Tai Chi Chuan ajuda a evitar demência? Então, Tai Chi Chuan melhora
Eu estava lendo Tai Chi Chuan sobre pressão alta. Reduz. Acabou de sair um estudo do Tai Chi e pressão alta. Muito interessante que reduziu pressão alta. Faz exercício e reduz estresse. Então, vale a pena, claro que vale a pena. Fale sobre o uso do canabidiol. Canabidiol é uma coisa bem interessante. Eu tenho um paciente que tem Parkinson, não é bem o tema do vídeo aí, mas assim, o paciente com Parkinson, ele era um cara assim, era um cara que lia tudo, ele estava extremamente antenado e de repente ele começou com Parkinson, abriu muito rápido o Parkinson dele. E daí ele chegou assim, cadeira de roda no meu consultório. E assim, até levei um susto muito grande. Por isso que era um cara do Ministério Público, um cara de QI alto e tudo, reserva cognitiva grande, né? E o cara não tava nem falando, tremendo e tal. E foi com a mulher dele. Daí eu atendi ele, depois atendi a mulher. Daí a mulher falou assim, quando eu tava examinando ela falou assim: doutor, tá difícil, viu? Tá difícil, eu choro todo dia. Tá? Eu falei assim, olha, tenta canabidiol. Vai lá, vai no neurologista. Tenta canabidiol, você tem que tentar qualquer coisa. Qualquer coisa. De repente, uns 3 meses depois, ele volta no meu consultório. Bem medicado, andando, falando normal. Eu levei um susto. Realmente, ali, eu acreditei plenamente no canabidiol. Mas assim, tem muito médico que fala mal. Muito médico que fala mal do canabidiol. E às vezes porque não viram isso. Eu tenho um paciente com fibromialgia que melhorou muito com canabidiol. Então, canabidiol seria interessante também. Creatina ajuda para curar de demência? Creatina, 5% do nosso cérebro 5% da creatina vai para o cérebro. Então, assim, a creatina vai ajudar um pouco, sim. Não vai... Assim, pode melhorar. Então, creatina melhora músculo, melhora a força muscular e vai ajudar um pouco o cérebro também, tá? Creatina dá energia, ATP, para células cerebrais também. Então... Covid acelera o processo de demência. Então, assim, qualquer infecção acelera. Então, se você teve uma pneumonia, acelera. Se você teve uma virose, acelera. Se você teve Covid, acelera. E Covid, eu estava lendo sobre Covid longo aí. Meu pai me mandou falando assim, olha filho, fala sobre Covid longo. Acho que é interessante. Eu falei assim, pai, ninguém mais quer saber de Covid. E realmente eu estava lendo o artigo e falei assim, nossa, muito interessante sobre Covid. Para quem tem arritmia, a musculação é indicada? Para quem tem arritmia, a musculação é indicada, depende do tipo da arritmia, né? Tem arritmia benigna, que dá para fazer musculação, e tem a arritmia maligna, que em muitos casos não dá para fazer. Alguns casos dá para fazer, sim. Então, assim, é interessante procurar o arritmologista para ver. Vitamina B12 é boa para a memória? Sim, eu falei que vitamina B12 é uma das principais para a memória, mas tem que ver, né, qual que está o valor. Se o valor tiver muito baixo, é interessantíssimo, importantíssimo repor. Pessoas veganas e vegetarianas normalmente tem que repor, tá? E pessoas que fizeram bariátrica, fizeram uma cirurgia intestinal, cirurgia de estômago, é interessante. Doutor, eu tenho inflamação no glossofaríngeo, inflamação no trigêmeo, sou diabético, teria cura? Ainda tenho deficiência visual. Então, tem que ver qual que é essa inflamação, né? Trigêmeo. Então, diabetes, tem que consertar, tem que ir parte por parte. Talvez se melhorando esse diabetes, talvez consiga
diminuir aí. E eu não falei aí, ó, esqueci de falar, foi até bom falar aí, que diabetes tem a ver com demência, tá? Tanto que Alzheimer, alguns lugares, se jogar aí, Alzheimer é diabetes tipo 3. E viram agora uma pesquisa interessante aí que saiu com insulina nasal que melhorou alguns sintomas de demência. Veja aí, talvez seja uma coisa que está por vir. Outra coisa interessante aí sobre vacina para Alzheimer, que o pessoal da Suíça, eu acho que foi Suíça ou Suécia, não lembro, mas assim, uma startup da Suíça eles fizeram uma vacina, o estudo pré-clínico da vacina foi muito interessante em ratinho, mas a Takeda já pagou aí milhões de dólares para ter a possibilidade de usar essa vacina, e se der certo eles pagam 2 bilhões de dólares. Veja o tamanho desse negócio, que nem eu falei. 55 milhões de pessoas com demência no mundo, pensando que vai triplicar. Interessante, né? O senhor atende consulta online? Não atendo, só no meu consultório mesmo. O que o doutor acha de Pycnogenol para as veias? Pode ajudar sim. Nada faz milagre, né? Mas pode ajudar. Eu acho que quero agradecer a cada um de vocês, né? Por estarem aqui, participando, compartilhando experiências, tornando essa live tão especial, né? Não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo nessa live. Foi um prazer imenso compartilhar essas informações com você. E lembre-se, cuidar do cérebro é um ato diário e nunca é tarde para começar. Até a próxima, tenha um excelente resto de domingo. Muito obrigado. Tchau para vocês.